Gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora para esse quadro importante do programa. É hora de dar a volta por cima, porque não adianta ficar chorando leite derramado, nem chorando o que passou e ficar prostrado e paralisado por causa de situações que aconteceram, que acontecem com todo mundo e ainda vão acontecer outras. E Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não falou assim, vocês só terão aflições, mas ele falou que aflições poderão acontecer na nossa vida a qualquer momento. Agora eu não posso me agarrar a essa aflição e falar, eu não caminho mais por causa disso, eu não faço mais a obra de Deus por causa disso, eu não amo mais a minha família por causa disso, eu não me dedico mais por causa disso, eu não vou ser mais uma pessoa diligente por causa disso eu também vou parar, por causa disso eu também vou pagar na mesma moeda. Não adianta. O que adianta é dar a volta por cima, se levantar em Cristo, clamar pela força de Deus, pelo renovo de Deus, porque Ele renova as nossas forças, e continuar caminhando, porque alguma coisa não deu certo, não significa que tudo não vai dar certo, não significa que tudo vai acabar. Alguma coisa não deu certo, mas pode ainda dar certo, ou então porque Deus não queria aquilo. Então vai seguindo o caminho, que é na caminhada que nós vamos ver se vai dar certo numa outra oportunidade, ou se aquilo realmente não era de Deus e valeu muito a pena não ter dado certo. Deus sabe de todas as coisas, Ele é o nosso Pai, o nosso ajudador, aquele que nos ama, aquele que tem todo carinho conosco e que não nos desampara e que nunca nos deixa, em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 40. Nós vamos ver algo que aconteceu com José quando ele estava no cárcere. Você sabe que, porque José foi uma pessoa que passou por situações muito difíceis e situações de muita angústia, de muito sofrimento, mas ele não desistiu de ser de Deus, ele não entrou num caminho de murmuração, ele foi uma pessoa que Deus usou, porque ele abriu o coração dele para Deus usar. Ele não ficou o tempo todo falando da mágoa, do ressentimento, triste, chateado e murmurando, mas ele sentiu tristeza, com certeza. Ele sentiu saudade, ele também sentiu a dor da saudade, a dor do abandono, a dor por estar preso inocentemente, a dor por ter sido traído pelos irmãos e a dor por ter sido quase morto pelos irmãos. Então ele era um homem que sentiu muitas dores, José, mas ele preferiu não se agarrar à dor, mas ele preferiu se agarrar a Deus, e Deus deu uma grande vitória para José. Um dia acabou todo aquele sofrimento, acabou toda aquela desonra, acabou todo aquele desfavor, e José foi colocado numa condição de honra ali no Egito. E não foi pouca honra, foi muita honra. E com essa condição de ser honrado, ele pôde trazer toda a família dele para abençoar também, para ajudar e para honrar. Uma família que fez muito mal para ele, mas ele decidiu não se vingar e decidiu não pagar na mesma moeda. Então, nós vivemos pela fé, não é por sentimento. Se eu viver por sentimento, eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou ter sentimento de vingança, eu vou querer me vingar, porque todos esses sentimentos vêm em nós. Mas quando você vive pela fé, você fica acima deles. O teu espírito fica completamente fortalecido e você escolhe viver pela fé e abandonar sentimento de vingança, de pagar na mesma moeda
e de fazer o mal, porque também fizeram mal para você. Mas esse não é o caminho de vitória. O caminho de vitória é entregar o nosso caminho ao Senhor, e a palavra de Deus diz que nós temos que andar em amor. Então nós temos que andar em amor. Então isso tudo aí tem que ser descartado. A gente acaba passando por cima da gente e por cima do nosso sentimento, da nossa alma, para fazer exatamente o que Deus quer, e vale a pena. Vale muito a pena, porque Deus sabe o que faz. Então aqui no livro de Gênesis, no capítulo 40, para resumir, José estava na prisão. Essa prisão era no palácio, e normalmente quem estava preso ali eram funcionários do palácio, e funcionário daqueles que trabalhavam no palácio, que foi o caso de José, que era administrador da casa de um oficial de Faraó. Então ali era uma prisão diferente, era uma prisão especial. José ganhou toda a confiança daquele carcereiro e de quem tomava conta da prisão, e ele entregou praticamente os presos na mão de José. Então 2 presos, que todos 2 eram servos de Faraó, o padeiro e o copeiro. Todos 2 serviram a Faraó no palácio. Por algum motivo eles foram parar ali, desagradou a Faraó em alguma coisa. Então os 2 tiveram cada um sonho. E o copeiro teve um sonho, e José interpretou o sonho dele, porque José, quando foi servi-lo, José falou assim: vocês estão tristes? O que houve? Não, nós tivemos um sonho. Aí José falou para ele, como se ele estivesse falando isso: as interpretações dos sonhos pertencem a Deus. Então Deus deu a interpretação para José, que o copeiro, ele ia voltar para o palácio, e que o padeiro, ele ia morrer enforcado. Tudo dentro de 3 dias. Então o copeiro, quando ele estava saindo, no versículo 21, fala assim: e restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mor enforcou como José lhe havia interpretado. E no versículo 23 fala assim: o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele, porque José tinha pedido para ele. Vamos ver aqui. José pediu para ele, para o copeiro: dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Aí o versículo 23 fala assim: o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então a gente vê como que o homem é falho, mas Deus não é falho. Os homens esquecem do favor tanto de Deus como da pessoa que foi usada por Deus. E existe uma facilidade da nossa parte de sermos ingratos com as pessoas. Primeiro, ingrato com Deus, e segundo, ingrato com as pessoas. Deus nos abençoa. Às vezes a pessoa vai à igreja, faz campanhas e campanhas, e pede oração, bota o nome no cesto de oração, no caderno de oração, e a igreja fica orando, fica colocando diante do Senhor, e a pessoa recebe aquela bênção, nunca mais ela volta ali na igreja,
mesmo que ela não voltasse para aquela igreja, mas pelo menos ela poderia continuar com Deus, congregando em outro lugar, mas nem uma coisa nem outra. Parece que Deus não deu aquilo ali para ela, não abençoou, não respondeu, não teve misericórdia dela. E a ingratidão é uma coisa realmente muito difícil de lidar, porque a ingratidão também fere o coração da pessoa que ajudou. E o inimigo, ele quer exatamente isso, ferir. Porque se você precisa de uma ajuda, você foi ajudado e agora você precisa ser ajudado, e a pessoa que você ajudou não te ajuda, o inimigo quer trazer uma ferida no seu coração para te manter na dor que você tem que sair. Porque a mágoa vai manter você nesse lugar de dor, mas o perdão vai arrancar você do lugar de dor. Então o inimigo quer que você fique preso e que fique impedido de realizar o plano que Deus tem para a tua vida. Então ele vai colocando mais uma pessoa para te ferir. Mais uma pessoa, porque na prisão você já perdoou as pessoas que te levaram para a prisão e que favoreceram aquele mal na sua vida. Aí você ajudou alguém dali, alguém saiu e esqueceu. Quer dizer, é mais uma ferida para você ficar magoado, com ressentimento e ficar mantido nessa prisão, seja ela qual for. Então, ele fez um pedido muito humildemente para que o copeiro se lembrasse dele, e ele se esqueceu de José. O que nós vemos aqui, além da ingratidão humana, nós também vemos que quando Deus tem um plano na nossa vida, e Ele tem, Ele vai tirar você dessa situação, mesmo que as pessoas esqueçam de você. As pessoas não vão precisar se lembrar para Deus tirar você de uma situação difícil. Quem vai tirar é Deus, e Deus tem a hora certa de tirar. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, no capítulo 3, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra do Senhor fala para nós que há um tempo, que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Talvez se o copeiro falasse com Faraó, naquele tempo que ele saiu, chegou no palácio e falasse logo com ele, Faraó não ia dar a mínima. Mas ele lembrou do sonho de José quando Faraó teve um sonho. Isso significa dizer que o próprio dom, porque a interpretação do sonho é um dom de Deus, o próprio dom de José, o que Deus deu para ele, foi o que Deus deu para ele. A gente tem que prestar atenção nisso. Foi o que Deus deu para ele que funcionou para tirá-lo da prisão. Porque quando Faraó teve um sonho, ele ficou perturbado com aquele sonho. Aí o copeiro falou: não, quando eu estava na prisão, um moço e tal interpretou meu sonho, e 3 dias depois se cumpriu como ele havia falado. Então Deus teve que dar um sonho para Faraó. Olha como Deus agiu. Ele teve que dar um sonho para o copeiro poder falar para Faraó: eu estou aqui porque alguém na prisão interpretou um sonho e se cumpriu, o sonho foi assim, 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 e 3 dias depois eu voltei aqui para o palácio para para te servir o seu copo, colocar o seu copo na sua mão, como ele havia interpretado. Então não despreze o dom de Deus que há em você, porque embora você tendo dons, as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria e no seu tempo.
Então, muitas vezes nós queremos descontar em Deus. Então, Deus não fez, então eu também vou parar de fazer. José podia pensar: Deus não me ajudou a sair daqui e eu estou aqui. José estava na prisão por causa do sonho. Foi quando ele sonhou e contou para os irmãos, que os irmãos ficaram com raiva dele, e ele foi parar naquele lugar, porque os irmãos não aceitaram aquele sonho, que era um sonho que exaltava ele. Quando ele ouviu o sonho, ele podia falar: não vou interpretar sonho de ninguém, porque eu estou aqui por causa de um sonho que não se cumpre, um sonho que não acontece, que depois que eu tive esse sonho, eu só sofri, eu só chorei, eu só passei por tempo de amargura. Mas ele não desistiu. Ele continuou acreditando que Deus usava ele em sonho, para interpretar sonho das pessoas e para interpretar o dele, e para ele ter sonhos de Deus no coração dele. Então ele continuou se oferecendo para Deus usá-lo. E muita gente foi parando. E muita gente está parando por conta disso. Parando por conta que eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou fluir no dom que Ele tem me dado, porque eu estou muito chateado, porque os dons que eu tenho, pensa bem, os dons que eu tenho se cumprem na vida de outras pessoas, mas na minha não. Porque José falou para ele, pelo sonho que ele teve: dentro de 3 dias você sai daqui. E José já estava ali há 15 anos. Só que José estava ali inocente, e o copeiro não estava. O copeiro realmente tinha falhado. Então isso tudo o inimigo queria usar para deixar José contra Deus. E quando o copeiro não lembrou do sonho dele, o inimigo deve ter feito tudo para ele ficar chateado. Deve ter feito tudo para ele ficar chateado com Deus. Tipo assim: o Senhor deu um sonho, eu interpretei, o sonho dele se cumpriu, eu ainda pedi para ele me ajudar e até hoje eu estou aqui. Então, de repente, você é uma pessoa que Deus tem respondido as suas orações para outros, mas a sua vez ainda não chegou. Mas eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, que a tua vez vai chegar. Deus também vai responder o que você está orando para o teu filho, o que você está orando para a tua filha, para o teu casamento, para a tua vida financeira, para a tua vida profissional, para a tua vida ministerial, para a tua vida familiar. Você, além de ver a colheita de sementes que você tem semeado na vida de outras pessoas, e você tem visto essas pessoas colherem, você também vai ver a colheita da tua vida. A palavra de Deus diz que é um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. A palavra de Deus diz que aquele que leva semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. De repente José se encheu de esperança quando o copeiro saiu. Ele ficou ali esperando algumas horas para ele sair também. Mas ele ainda ficou um tempo naquele lugar. Ele deve ter ficado mais ou menos ainda uns 2 anos naquele lugar. Até o copeiro se lembrar, só porque Faraó, isso aí, ó, Faraó teve um sonho. Então aqui em Gênesis 41, no versículo 1, fala assim: passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Então, depois que o copeiro saiu, ajudado por ele ainda ficou ali 2 anos. Você imagina o que não deve ter passado na cabeça de José durante esses 2 anos. Mas ele não abandonou a fé dele. E ele também não abandonou o dom. Porque se ele abandonasse, como que ele ia interpretar o sonho de Faraó? Então ele continuou abrigando aquele dom no coração dele. Ele não ficou revoltado por causa disso.
E o apóstolo Paulo, aqui na carta dele a Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, no versículo 1, no capítulo 1, no capítulo 1, mas na segunda carta de Timóteo, Paulo falou assim para ele, na segunda carta. Ele falou assim para Timóteo, para que Timóteo despertasse o dom de Deus que estava nele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Timóteo estava passando um tempo que ele estava se afastando daquele dom, pelas dificuldades que ele estava passando na igreja que ele era pastor. Mas Paulo escreveu para ele: desperta o dom de Deus que há em ti, mantenha essa chama viva. E nessa noite o Espírito Santo está falando com você. E falando com você, mantenha essa chama viva. Apesar das coisas que têm acontecido na sua vida, não pare, não desista. Continue, em nome de Jesus, deixando Deus fluir na tua vida através do dom que Ele tem te dado. Às vezes você sai para pregar, você sai para orar, você sai para ministrar, e você chega em casa e você vê um quadro com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa. E às vezes você sai até do lugar que você foi trabalhar para Deus, já preocupado com aquilo que você vai encontrar em casa. E você acabou de abençoar pessoas, acabou de abençoar um lar, e quando você chega no seu próprio lar, só Deus sabe o que você encontra naquele lar. Mas como Deus abençoou as outras pessoas que você ministrou e que você orou por elas, Deus também vai abençoar você. O seu dia vai chegar. A nossa fé, ela é provada. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E que depois que a nossa fé for provada, nós seremos aprovados. Então vai chegar a hora da tua aprovação. Vai chegar a hora que a bênção que caiu naquela casa que você orou, vai cair também na sua. A bênção que tocou no filho de uma pessoa que você orou, também vai tocar no teu filho. Não despreze o dom de Deus que há em ti. Não pare porque você não está vendo resultado na sua vida, na sua própria vida, na sua casa. Eu já ouvi de pessoas falando para mim: eu vou parar, porque se Deus não está fazendo na minha vida, está fazendo na vida de outras pessoas, e na minha vida que eu estou orando pelas pessoas não está fazendo. E tem gente que fala assim: tem alguma coisa errada na sua vida, porque Deus faz em outro lugar e não faz na sua. Isso é muito esquisito. Isso aí é uma falta de conhecimento da palavra de Deus muito grande. Nós vemos na palavra de Deus homens de Deus passando por momentos difíceis e difíceis de aflições. Paulo acabou de pregar o evangelho junto com Silas. Ele acabou de pregar o evangelho. Uma moça acabou de ser liberta de um espírito de adivinhação. Logo em seguida, você acha que alguém chamou Paulo para ir jantar com ele em algum lugar? Chamou Paulo para fazer um lanche? Não, Paulo saiu direto dali para a prisão. E apanhou com o corpo nu e ficou ali preso com as suas mãos e os seus pés num tronco. Ele e Silas, depois que eles acabaram de fazer a obra de Deus. Esse foi o prêmio que eles receberam. Mas não foi Deus que fez isso.
Quem fez isso foi o inimigo. E eles se levantaram em Deus e começaram a orar e a louvar. E à meia-noite um terremoto chegou ali na prisão. E Deus, todas as portas dos cárceres foram arrebentadas. E o carcereiro se converteu pelo poder de Deus, que fluía da vida de Paulo e fluía da vida de Silas. Porque eles escolheram não murmurar, não ficarem contra Deus, nem contra a obra de Deus, e nem desprezar o dom que Deus deu para eles por causa daquela consequência. Eles continuaram fluindo naquele dom e fazendo a obra de Deus. Em nome de Jesus, eu desejo que esse ano você volte a fluir nos dons que você, por algum motivo, ou por esse que eu estou ministrando, ou por outro, você deixou de ministrar. Que Deus te levante em poder, em autoridade, que Ele manifeste na sua vida os dons que Ele te deu, e que você não apague o Espírito Santo, e que você não entristeça o Espírito Santo que habita em nós por conta do que você está passando. Deus é poderoso para entrar em todas as áreas da sua vida que estão afligidas e assoladas, qualquer área, e te tocar e te abençoar e te restaurar, porque Ele tem poder para isso. Não se envolve, não se relacione com essas circunstâncias difíceis. Continua acreditando que o melhor de Deus está por vir, que aquilo que você está esperando é que vai se manifestar. E o que está acontecendo agora não vai prevalecer. Mas o que Deus te falou, o que Deus disse para você, vai se cumprir em nome de Jesus, porque se cumpriu na vida de José. Ele interpretou aquele sonho e ainda passou mais 2 anos na prisão. Mas na hora própria de Deus, no momento exato de Deus, Deus deu aquele sonho para Faraó. Deus podia ter dado antes, mas Ele quis dar naquele tempo. Deus tem um tempo, Deus tem uma hora, Deus tem uma maneira de trabalhar, Deus tem uma maneira de agir em nome de Jesus. Que você seja muito abençoado e abençoada nessa noite, e que você retorne para o teu chamado, que você retorne para o teu ministério, e que você volte a trabalhar para Jesus e fazer a obra que Ele colocou nas tuas mãos. Que o Senhor fortaleça as tuas mãos, os teus pés vacilantes, os teus joelhos tremendo, e que o Senhor venha fortalecer o teu coração turbado, e que você venha firmar a tua mente na palavra de Deus, os teus pés em Deus, e que você caminhe com os seus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, e faça a obra de Deus como Ele tem mandado você fazer. Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus, nós voltamos amanhã aqui pela 98.7 Rádio Aliança FM. Jesus em primeiro lugar. Deus te abençoe muitíssimo. Amém.